Boa noite, irmãos e irmãs. A paz do Senhor esteja com todos. Mais uma vez, é uma alegria, uma satisfação imensa poder estar aqui com os irmãos e as irmãs, fazendo o nosso estudo do Evangelho, trazendo a palavra do Senhor, a palavra que é o nosso alimento espiritual, a palavra que nos auxilia, nos ajuda a estarmos aí na nossa caminhada como discípulos de Jesus. Então, antes de começar a nossa exposição do Evangelho, eu vou convidar os irmãos para que possamos fazer uma rápida oração ao Espírito Santo de Deus. Meu Deus, meu Pai amado, em nome de Jesus Cristo, clamamos agora, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, o Espírito Consolador, o Espírito que nos guia e nos orienta, para que Ele nos dê, Senhor, entendimento, discernimento espiritual sobre a Tua palavra, a palavra que vai ser proferida agora, meu Pai. Que essa palavra seja guiada pelo Teu Espírito e possa tocar os corações e mentes dos irmãos e das irmãs que estão aqui presentes e daqueles que, mesmo não estando aqui, terão a oportunidade de acompanhar o nosso estudo depois, através da nossa mídia social, meu Pai. Que esta palavra toque, cresça, frutifique no coração de cada um de nós, que possa nos auxiliar no caminho do discipulado de Jesus. Em nome de Jesus, te agradecemos, meu Pai. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Eu vou convidar os irmãos para estarmos abrindo a nossa Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versículo 45. Mateus 24, 45. A parábola do bom servo e do mau. Mateus 24, 45. Eu vou fazer a leitura para iniciarmos a nosso estudo. A parábola do bom servo e do mau. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade, vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas, se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Essa é a palavra do Evangelho, meus irmãos, e nós vamos fazer aqui um breve estudo, sobre essa palavra. É uma palavra importante dentro do contexto que nós estamos estudando. A última vez que eu tive a oportunidade de falar aqui para a igreja, nós trouxemos essa proposta de uma série de estudo que serão de 4 parábolas. São as 4 parábolas que estão aí no capítulo 24, do Evangelho de Mateus, e são chamadas de parábolas escatológicas, parábolas que têm uma teologia da escatologia, que eu já tive a oportunidade de falar aqui, que é o estudo do fim dos tempos, o estudo da volta de Jesus, o estudo do fim desta era, como nós a conhecemos. Na última exposição, nós pudemos falar da parábola da figueira,
né? Nesse estudo, era uma parábola que nos exortava à vigilância, né? Nós, como servos do Senhor, a ficarmos vigilantes, né, para guardar o evangelho dele até a volta. Naquela oportunidade, nós pudemos falar sobre Jesus, né, trazendo aquele contexto, dando o exemplo de Noé, como as pessoas no tempo de Noé eram indiferentes, né, à palavra do Senhor, e veio o juízo de Deus sobre aquelas pessoas. Então foi uma palavra que nós trouxemos, a exortação à vigilância e o cuidado com a indiferença. Essa parábola de hoje, nós vamos estar falando um pouquinho sobre a fidelidade e a prudência que os servos do Senhor, né, devem ter, como Jesus nos ensina. Então, a parábola está também dentro desse contexto que nós começamos a trabalhar da outra vez, da escatologia, do fim dos tempos, tá bom? Antes de eu adentrar na parte, né, teológica, espiritual da parábola, nós vamos falar rapidinho sobre o contexto dessa parábola, que eu acabei de ler, onde ela fala de servos, né, do servo fiel e prudente e do servo mau. Só para entendimento, como eu já, né, em outros estudos já tive a oportunidade de falar com os irmãos, quando Jesus falava em parábolas, a intenção dele era trazer um estudo do Evangelho, um estudo do Reino de Deus, um estudo sobre o discipulado, né, que Jesus apresentava ali para os seus apóstolos, e usava contextos da sociedade da época, a forma como as pessoas trabalhavam, ou seja, coisas do dia a dia para facilitar o entendimento da parábola. Então, nessa parábola do servo bom e do servo mau, Jesus ele usa esse contexto da servidão, que era comum naquela época, né? As pessoas possuíam servos, possuíam pessoas que serviam aqueles que tinham a condição de manutenção daqueles servos. E era muito comum naquela época que os servos eles tomassem conta de todo o negócio do seu senhor, né? Todo o negócio daquela pessoa que era o seu, vamos dizer assim, trazendo em palavras de hoje, seria como se fosse o empregador e o funcionário, o empregado, né? Então, existia era costumeiro que os servos tomassem conta dos negócios do Senhor. Por quê? As viagens, naquela época, elas eram demoradas, eram viagens feitas a pé, deslocamentos demorados, né? Os judeus tinham as festas, né? As 3 festas da Páscoa, dos pães asmos, que eles tinham que se deslocar até Jerusalém. Esse deslocamento muitas vezes era demorado, então os servos ficavam tomando conta da casa, dos negócios, de tudo que era do Senhor. Então Jesus usa esse contexto, usa esse costume da época para trazer a parábola do servo bom e do servo mau. Eu vou trazer o entendimento que nós temos dessa parábola e no final eu ainda faço um comentário sobre outras vertentes aí que, né, os irmãos podem ouvir a respeito dessa parábola, mas eu vou falar daquela que eu entendo, aquela que Jesus tocou no meu coração para estar trazendo aqui para os irmãos. Porque é uma parábola que eu vejo como muito claro quando Jesus começa no versículo 45 fazendo uma pergunta. Quem é, pois, o servo fiel e prudente? Servo, como eu disse, dentro do contexto, o servo é aquele que serve ao seu Senhor. Quem seria o servo no contexto dessa parábola? Servos seriam aqueles que servem ao Senhor Jesus. Nós, né? No caso, nós somos servos de Jesus. Aqueles que creram em Jesus como Senhor e Salvador. Então, o entendimento que a gente traz é de que essa parábola, Jesus está dizendo para os seus
servos, aqueles que, de alguma forma, decidiram seguir a Jesus, creram em Jesus como Senhor e Salvador. É importante essa colocação, esse destaque, porque dentro de outras interpretações da parábola, nós podemos ver que as pessoas modificam um pouco esse entendimento, e que eu acho que não cabe essa modificação aqui dentro do contexto do que Jesus quer dizer. Na minha concepção, a parábola ela é escrita para os servos do Senhor, aqueles que de alguma forma confessaram Jesus como Senhor e Salvador. Então Jesus pergunta: quem é, pois, o servo fiel e prudente? Fiel, o servo fiel. Fiel a quem? Fiel a Jesus, fiel ao Evangelho de Jesus, fiel àquilo que Jesus nos ensina e nos exorta, que é o amor ao próximo, o amor a Deus acima de tudo, fiel à sua própria consciência em Jesus Cristo. Esta é a fidelidade do servo que Jesus está buscando. É o servo fiel, é o servo consciente, é o servo que busca o Evangelho, é o servo que não apenas confessa Jesus de sua própria boca, mas busca Jesus na sua consciência, busca Jesus no amor ao próximo, no amor ao semelhante, que busca Jesus nos ensinos do Evangelho. Este é o servo fiel que Jesus está colocando aqui através desse questionamento. O servo fiel. E prudente. Quem é o servo prudente? É o servo sensato, é o servo moderado, é o servo que busca o discernimento espiritual, que busca o entendimento, que busca o estudo do Evangelho, que busca auxiliar o próximo. Isso é prudência. É o servo que não se entrega a qualquer paixão ali de momento ou a qualquer ensino. Esse é o servo fiel e prudente. E por que Jesus fala de servo fiel e prudente? Nós temos que lembrar que nós estamos, Jesus está trazendo uma parábola dentro do contexto do capítulo 24 do Evangelho de Mateus, que é o capítulo que traz o princípio das dores, que traz a grande tribulação. Então é o servo que Jesus espera que seja fiel a Ele, que seja fiel ao Evangelho, que seja prudente, que seja moderado, que seja sensato, mesmo nos momentos de tribulação. Mesmo nos momentos, e quando Jesus fala aqui no capítulo 24, nos momentos em que a iniquidade vai prosperar, nos momentos em que as pessoas vão correr para os montes não aguentando tanta iniquidade, nos momentos em que seremos atribulados, que haverão mortes, que haverão guerras, é o que Jesus está trazendo aqui no capítulo 24, que haverão muitos falsários do ensino do Evangelho, ou seja, para esse momento é que Jesus, nesse momento é que ele está ensinando e questionando quem é o servo fiel e prudente. Jesus está questionando quem é. A parábola pergunta: quem é? Eu sou. Os irmãos são. Quem são os servos fiéis e prudentes? No momento de toda dificuldade, como a gente vê crescer o ódio na sociedade, quando a gente vê crescer descrenças, doenças psicológicas, epidemias de suicídio, epidemias de vírus, e guerras. Quem é o servo fiel e prudente? Que vai continuar buscando o Evangelho, que vai continuar buscando amar ao próximo,
que vai continuar buscando a sua consciência e sendo sensato e moderado? É essa a pergunta que Jesus está fazendo, que nos leva a refletir. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos? Quem são os conservos? São os irmãos. São aqueles que também são servos do Senhor, mas que estão sob a confiança de um servo que Jesus designou. Pode ser um pastor, pode ser um aconselhador, um irmão que tem um pouco mais de maturidade na fé, um pouco mais de entendimento espiritual. Este é o servo a quem Jesus confiou os seus conservos. Os seus conservos são os irmãos, são os próximos, são aqueles que necessitam de cuidado, que necessitam de alimento espiritual, que necessitam de sustento para a alma, que necessitam de auxílio para o entendimento do Evangelho. Então Jesus está falando dos servos que são fiéis e prudentes, mas acima de tudo têm uma responsabilidade para com outros servos, que são os conservos. Então isso para mim fica muito claro nessa parábola. E depois eu vou falar por que isso fica claro para mim. Porque quando Jesus fala em conservos, ele não está falando de uma única pessoa. Ele está falando do corpo de Cristo. Ele está falando de todos nós, servos e conservos, pois alguns o Senhor confiou os seus conservos. Para quê? Olha no finalzinho. Para dar-lhes o sustento a seu tempo. É o sustento espiritual, meus irmãos. É o sustento, é o sustento do pão da vida. É o sustento do Evangelho. É a palavra do Senhor que sustenta corações e mentes. Então Jesus está perguntando, quem é esse servo? Quem é esse servo fiel, prudente, que vai dar o sustento espiritual aos seus irmãos? Este é o bom servo da parábola. Esse é o bom pastor. Esse é o bom líder da igreja. Esse é o bom ser humano, independente de denominação, mas que está levando sustento verdadeiro, que está levando a palavra viva, a palavra que salva, a palavra da salvação de Jesus Cristo, que é o Evangelho. Esse é o bom servo. E este bom servo, olha o versículo 46, é bem-aventurado. Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Então a volta de Jesus ela é certa. Nós já tivemos a oportunidade de falar isso quando iniciamos esse estudo. O cristão ele não tem dúvida da volta do Senhor. Nós não podemos ter dúvida, porque é o que Jesus nos ensina. Então nós, crendo que Jesus voltará, seremos bem-aventurados, como fala o versículo 46. Quando Jesus voltar, nessa era ou em era posteriores, enquanto nós estivermos aguardando em espírito, Jesus não está falando que nós temos que aguardá-lo nesse corpo carnal, não, porque os bem-aventurados dos séculos passados que já nos deixaram também estão aguardando em Cristo. Bem-aventurados quando Jesus vier achar fazendo assim. Achar fazendo o quê? Sendo fiel, sendo prudente e dando sustento aos seus conservos. Versículo 47. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens.
todos os bens. E que bens são esses, meus irmãos? Jesus mesmo já nos ensinou que quando nós confessamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, verdadeiramente, nós passamos a ser co-herdeiros de Jesus. Nós passamos a ser co-herdeiros. O que é um co-herdeiro? O co-herdeiro é aquele que vai herdar tudo que Jesus herdou. É aquele que vai ressuscitar com Jesus, que vai ser glorificado com o Senhor Jesus, que vai herdar tudo quanto Cristo herdou do Deus Pai Todo-Poderoso. Olha que maravilha, olha que Jesus, olha o tesouro que Jesus profetiza para o servo fiel e prudente. Vamos ser aventurados. E mesmo em tempos de desesperança, angústia, males psicológicos, como eu falei, nós seremos co-herdeiros de Jesus e vamos herdar tudo quanto Ele também herdou do Deus Pai Todo-Poderoso. Olha que maravilha. É uma palavra muito forte, é uma palavra muito bonita, é uma palavra para nos encher mesmo de alegria, de esperança, da certeza da volta de Jesus. E que se nós guardarmos o teu evangelho, se formos fiéis e prudentes, se dermos o sustento espiritual para aqueles que necessitam, o sustento espiritual, emocional, psicológico, o sustento de fé para os irmãos que necessitam, seremos bem-aventurados, co-herdeiros, herdaremos tudo quanto Jesus também herdou do nosso Deus Todo-Poderoso. É uma palavra maravilhosa. Mas também, a partir do versículo 48, Jesus também traz a palavra para o servo mau. Versículo 48. Mas, se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se. Então esse é o servo mau. É aquele que, sendo mau, Jesus deixa bem claro, se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se. Então aqui novamente nós falamos que o servo que Jesus está falando nessa parábola é aquela pessoa, é aquele cristão, é aquele crente, qualquer que seja a denominação que se use, que tem consciência, que tem conhecimento de Jesus, que sabe da existência de Jesus, que sabe que Jesus é o Deus encarnado, é o Filho de Deus. Ele sabe que Jesus vai voltar, pois ele conhece a palavra, ele é um servo, mas ele não tem paciência. Ele não tem fé, ele não crê que Jesus vai voltar. Porque ele fala aqui, meu Senhor demora-se. As coisas desse mundo são mais importantes. Eu não tenho como ficar esperando o meu Senhor. Eu não tenho como ficar guardando toda essa prudência, guardando toda essa fidelidade, porque o meu Senhor demora. Mas ele não consegue porque ele é mau. Ele pode estar revestido de piedade, a máscara da piedade, mas o coração dele é mau. Esse é o mau servo. É aquele que prega em nome de Jesus. É aquele que fala em nome de Jesus. É uma palavra dura, meus irmãos, mas é o que nós vemos hoje. É o que nós vemos hoje. É aquele que no capítulo 24, pouco antes aqui, Jesus fala, olha só. Deixa eu ver. Versículo 11, 24, versículo 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Esses são os maus servos. São aqueles que enganam. Que usam Deus, usam o nome de Deus, usam o nome de Jesus apenas para satisfazer a sua própria vontade carnal,
a sua própria vontade financeira, a sua própria vontade de poder, de patrimônio, de riquezas desse mundo. Este é o mau servo. Que só pensa em si. Esses maus servos, eles estão assentados, meus irmãos, nos tronos religiosos. Esses maus servos, eles têm milhares e milhares de seguidores. Pessoas que estão sendo espancadas espiritualmente. É o que Jesus fala no versículo 49. Esse servo, ele fala que o Senhor demora-se e passa a espancar os seus companheiros e a comer e a beber com os ébrios. Esse espancamento é o espancamento espiritual, é o espancamento psicológico, é o espancamento da opressão, do controle psicológico para levar os irmãos ao erro, ao engano. Esse é o mau servo. Eles não têm nenhum temor a Deus. Eles conhecem a Deus, eles são servos. Eles conhecem a Deus, eles conhecem a Jesus, mas não têm nenhum temor. Esses são os maus servos que vão comer e beber com os ébrios. E o comer e o beber com os ébrios aqui, meus irmãos, é o comer e o beber espiritual. É o comer e o beber na luxúria pessoal, no ganho material, sem nenhuma fidelidade, se entorpecendo às custas da fraqueza espiritual de muitos. Esses são aqueles que exigem do conservo, que exige que o conservo entregue toda a sua força, todo toda a sua espiritualidade em troca de bens materiais. É aquele que exige que o conservo dizime a Deus, mas através da conta deles, através da conta bancária deles. Esses são maus servos. São também servos que têm muitos conservos para cuidar, mas que não têm nenhuma fidelidade a Deus. Este é o mau servo que a parábola nos traz. E o que Jesus vai trazer para esse servo? É o que está no final da parábola, versículos 50 e 51. Virá o Senhor daquele servo. O Senhor é Jesus. Ele virá em dia em que não o espera. O servo não está esperando, está praticando ali, está comendo e bebendo com os iníquos, está espancando espiritualmente os irmãozinhos que são mais fracos, que confiaram nele, que estavam buscando um alento para seus problemas emocionais, psicológicos, e são espancados por abutres da fé alheia. E o Senhor virá e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Ah, meus irmãos, o castigo virá, o castigo divino, não desse mundo, porque nesse mundo, né, muitos aí estão se aproveitando de tudo que conquistaram financeiramente, patrimonialmente, em termos de poder político. Mas o castigo virá, é o que Jesus está falando aqui, castigá-lo-ei. Esse castigo virá. É uma palavra forte, a gente fica... É difícil trazer essas palavras, porque infelizmente nós sabemos que são milhares e milhares de pessoas que são pastoreadas pelos servos maus. A gente vê isso todo dia, a todo momento.
como esses servos maus conseguem deturpar a palavra do Evangelho, conseguem sugar, controlar, oprimir mesmo, manipular os conservos, os irmãozinhos que estão ali muitas vezes num momento de dificuldade, num momento de tribulação, de angústia, procura, sem saber, procura aquele servo, e esse servo se aproveita. Oh, Senhor, é muito triste, mas, ao mesmo tempo, Jesus fala que o castigo virá para eles. Então, quem somos nós para julgar? Nós não estamos falando aqui palavra de julgamento, em hipótese nenhuma. Quem julga é só Jesus. A palavra que nós trazemos é de constatação, porque nós vemos isso acontecer. Mas o julgamento, ele vem de Jesus. O julgamento vem de Jesus. Agora, quando você responde a pergunta de Jesus e se coloca no lugar do servo fiel e prudente, daquele que realmente faz o que Jesus ensina, a palavra também é maravilhosa, pois nós somos bem-aventurados e vamos herdar tudo quanto Jesus herdou do Deus Pai. Então nós temos que buscar é ser os servos bons, E ai dos servos maus. Eles é que rangerão os dentes, como Jesus mesmo explica. Então, meus irmãos, este entendimento que eu trago dessa parábola, quando Jesus fala do servo e conservo, ele está deixando bem claro. São servos que têm aqueles outros irmãozinhos, os outros conservos, que estão sob o cuidado dele. Agora, se os irmãos forem pesquisar essa parábola aí, quiserem fazer outros estudos, os irmãos encontrarão aí pessoas que falarão que simplificarão a parábola, falando que servo bom é aquele que segue a Jesus, que não peca. Vamos dizer, até fazendo trazendo aqui o ensinamento que o pastor Totó trouxe, no domingo passado, quando ele falou sobre o pecado. Vocês vão encontrar muitas pessoas falando que servo bom é aquele que não peca, e querem colocar o pecado como uma regra cultural, manual do que fazer ou não fazer. Então, bom servo é quem não peca, e servo bom servo é quem não peca, e mau servo é aquele que peca. Ou seja, simplificando. Vocês vão achar isso, achar muito isso. Bom servo é aquele que segue as diretrizes da igreja, mau servo é aquele que não segue. Como se Jesus limitasse a nossa liberdade, como se o Evangelho limitasse a nossa liberdade em Cristo. A palavra de Jesus ela é muito mais forte, ela é muito mais profunda do que isso. Porque aquele que é pecador, meus irmãos, aquele que é iníquo, aquele que é mau e não esconde a sua natureza iníqua, ele não é servo de Jesus. Essa palavra não é para essa pessoa. Jesus não está trazendo uma parábola para quem está solto no mundão aí, entregue às garras do maligno. Não é para essa pessoa. Essa pessoa não é serva de Cristo. Ela é serva do mundo. Ela é serva das potestades. Não é para essas pessoas que Jesus está falando, não. Jesus está falando para o servo mau. O servo bom e o servo mau. Ambos são seguidores de Cristo. Ambos os servos que ele está trazendo essa palavra conhecem o Evangelho. Só que o servo bom ele é fiel e prudente. Ele teme a Deus, ele segue o Evangelho. E o servo mau é que mesmo conhecendo tem a maldade no coração. Por mais que tenha muitas vezes uma capa, uma estampa, uma máscara de piedade, o coração é mau. E Jesus fala que ele conhecerá pelo nosso coração. Ele esquadrinha o nosso coração. O profeta Isaías traz essa palavra. Que Jesus esquadrinha o nosso coração. Então é para esses servos que Jesus está trazendo essa parábola. Não é uma parábola simplista, que é o bom e o mal, a pessoa boa e a pessoa má. A pessoa boa vai herdar e a pessoa... Não. São os servos.
e principalmente aqueles servos que têm a responsabilidade de alimentar, de cuidar dos seus conservos. E nós todos temos essa responsabilidade. Que seja na igreja, que seja em casa com os nossos filhos, com os nossos irmãos, com os nossos pais, com os nossos parentes. Nós temos que ser fiéis. Nós temos que ser prudentes. E como Jesus diz no versículo 48, dar-lhes o sustento a seu tempo. E o sustento é esse aqui, meus irmãos. É o Evangelho de Jesus. Amém? Então essa é a palavra que eu queria trazer. E rogando ao Espírito Santo que dê entendimento, que dê substância espiritual aos irmãos com essa palavra e que ela possa frutificar e seja levada a mais conservos do Senhor. Amém.